Olá a todos! Neste vídeo vou introduzir a noção de diferenciabilidade ou de derivada em Rn, partindo do princípio da noção de derivada que nós conhecemos, ou seja, a derivada em R. Então vamos começar pela derivada em R. Todos sabemos da primária que se tivermos uma função f de domínio R e de contradomínio R, diz que esta função é diferenciável se existir o limite seguinte, que vamos chamar f' de A, que é o limite quando h vai para 0 de f de A mais h menos f de A a dividir por h. E este número, f' de A, dá-se o nome de derivada de f em A. Então vamos tentar generalizar esta definição para Rn e ver o que acontece. Então vou ter uma função f, cujo domínio é Rn e contradomínio é um Rm qualquer, e vou ter, desta vez, o meu A, que antes pertencia a R, portanto aqui era A pertencente a R, e o H pertencente a R era em R, e neste caso aqui temos A pertencente a Rn e H pertencente a Rn. Então, se nós fizermos a razão incremental, portanto vou só escrever a razão incremental, que é isto, em Rn fica o seguinte, fica f de A mais H menos f de A a dividir por h. Só que temos um problema aqui, que é, em cima, temos um vetor de Rm, porque o contradomínio da função é Rm. E em baixo, temos um vetor de Rn. E a divisão não está definida entre espaços diferentes. Aliás, a divisão nem está definida para um espaço Rn. Portanto, mesmo que m fosse igual a n, não conseguia fazer esta divisão. Temos aqui um problema. Não se pode dividir por h. Não se pode fazer esta divisão. Está mal. Está errado. Então, como é que eu consigo definir a derivada em Rn? Será que eu consigo até definir a derivada em Rn? Vamos ter de voltar a R para resolver este problema. Temos de arranjar uma definição de derivada que não tenha este problema e consiga ultrapassar este problema. Então vamos voltar a R e à nossa razão incremental em R. f' de A é igual ao limite, quando h vai para 0, de f de A mais h menos f de A a dividir por h. Isto aqui é equivalente a dizer, passando o f' de A para o outro lado, eu tenho limite, quando h vai para 0, de f de A mais h menos f de A sobre h menos f' de A é igual a 0. E reduzindo tudo ao mesmo denominador, vou ter limite, quando h vai para 0, de f de A mais h menos f de A menos f' de A sobre h, e falta aqui multiplicar por h para reduzir ao mesmo denominador, é igual a 0. O que eu posso fazer é fazer o módulo disto também, e fico com limite, quando h vai para 0, do módulo de f de A mais h menos f de A menos f' de A vezes h, sobre módulo de h, é igual a 0. E é esta definição que eu vou passar para Rn, substituindo só os módulos pela norma, que a norma também é um número real, portanto não vai haver problemas nesta divisão. Mas primeiro vamos ver o que é que quer dizer esta expressão. Isto quer dizer que, quando o h vai para 0, nós temos o f do A mais h vai ser aproximado por f de A mais f' de A vezes h, que foi o que nós aprendemos na primária. A diferença f A mais h menos f de A menos f' de A vezes h vai para 0 mais rapidamente do que o próprio h, de tal maneira que o quociente entre os dois dê 0. Além disto, temos que a diferença f de A mais h menos f de A vai se comportar mais ou menos como f' de A vezes h, ou seja, como uma função linear em h. É muito importante. Uma derivada permite-nos linearizar uma função qualquer, e isto é a verdadeira natureza da derivada. Vamos passar para Rn. Voltando aqui a Rn, uma função f de domínio D pertencente a Rn e de contradomínio Rm é diferenciável num ponto A pertencente ao interior do domínio se existir uma transformação linear que vamos chamar df de A, que pega num vetor em Rn e dá um vetor em Rm, e que vamos chamar derivada de f em A, que vai ter de satisfazer o seguinte. Portanto, uma transformação tal que limite, quando h vai para 0, de f de A mais h menos f de A menos
df de A vezes H a dividir por H, não posso esquecer dos módulos, muito importante para conseguir fazer a divisão, é igual a 0. Notem que em cima a norma, eu disse módulos há bocado, eu queria dizer a norma é em Rm, portanto aqui é Rm, e em baixo a norma é em Rn. Mas não faz mal porque estamos a dividir dois números reais, que são as normas dos vetores. Notem que agora em Rn, em vez de termos apenas um número, f' de A, temos uma transformação linear, df de A, porque temos mais dimensões, temos mais direções onde variar a função, e é isto que vamos estudar também mais à frente. Esta definição de derivada pode ser escrita de outra maneira, se introduzirmos aqui uma nova notação. Então eu vou introduzir uma notação Ozinho de H. Um Ozinho de H é uma função que tem uma característica. Portanto, é uma função qualquer que verifica que o limite quando H vai para 0 do módulo de Ozinho de H sobre módulo de H é igual a 0. Portanto, é uma função que vai muito mais rapidamente para 0 quando o H vai para 0 do que o próprio H. E nós reparamos aqui uma semelhança entre estas duas fórmulas. De facto, se nós substituirmos esta expressão toda aqui por Ozinho de H, obtemos de facto a definição de Ozinho de H. Logo, esta diferença aqui é um Ozinho de H. Portanto, outra definição de derivada pode ser que f de A mais H menos f de A menos df de A aplicado a H, isto é um Ozinho de H. Isto é outra definição de derivada inteiramente equivalente à primeira. Eu pessoalmente prefiro a primeira, prefiro esta aqui, mas há pessoas que preferem esta e que vão usar esta, e nós vamos usar esta quando nos for mais útil, e a primeira quando nos for também mais útil. Finalmente, antes de acabar, notem só que esta transformação df de A é uma transformação linear, como eu já disse, que é aplicada ao vetor H, que pertence a Rn. H é um vetor. Isto não é uma multiplicação normal, é uma multiplicação especial, porque é como se fosse uma multiplicação de uma matriz por um vetor. E esta transformação linear retorna um vetor de Rm. Porquê? Porque é o contradomínio de f. Reparem que é necessário que isto aconteça, porque aqui nós estamos a fazer uma subtração entre vetores. Portanto, a única maneira possível de fazer subtração entre vetores é se os vetores estiverem no mesmo espaço. E este vetor aqui e este aqui pertencem os dois a Rm, porque é o contradomínio da função. Logo, isto aqui, ou seja, o resultado da aplicação de df de A em H, tem de dar um vetor também em Rm. No próximo vídeo vamos ver como é que se encontra df de A, introduzindo o que nós chamamos as derivadas parciais. Muito obrigado e até à próxima.